Então vamos dar início aos nossos trabalhos da casa, tá? Vamos começar pelo estudo, né? Quem é de primeira... a primeira vez já saiu da sala, né? Então quem está aqui, já veio outras vezes, sabe da nossa sequência de estudo, né? Livro dos Espíritos e Livro do Evangelho. Então nós vamos estudar o Livro do Evangelho hoje. No próximo sábado, que vai ser... Luzinete, já é o próximo sábado, o último sábado de estudo? Não? Já é o próximo sábado, o último sábado de estudo nosso? É o outro, né? Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias será o último sábado de estudo do ano, né? Da casa. Então nós vamos fazer uma retrospectiva. Vamos fazer igual a Globo agora, né? Uma retrospectiva. Então nós vamos ter que fazer isso tudo em 45 minutos, né? De tudo que nós estudamos esse ano, do Livro dos Espíritos e do Livro do Evangelho. Então vou tentar organizar isso aí, os tópicos principais, tá? Para que a gente possa aqui estudar junto. Não é palestra, é estudo. Então, com a participação de vocês, né, aquilo que a gente conseguiu absorver com maior facilidade, aquilo que ainda ficou em dúvida, é bom trazer, né, para que a gente possa aqui, né, a dúvida de um é sempre a dúvida de outro. Então gravem, daqui a 15 dias, será o último estudo da casa. Então não vai ser, vai ser uma reunião de uma união de todos os estudos que nós fizemos esse ano. Tópicos importantíssimos, né, tanto de Deus, quanto da proposta que o Pai tem com cada um de nós, a moral do Cristo, né, que é o livro do Evangelho, que nós estudamos até esse ponto, né, que nós estamos aqui terminando o capítulo 12, né, amai os vossos inimigos. Então vai ser um sábado bacana, mas eu vou precisar muito da participação de vocês, né? Cada um trazendo aquilo que mais impactou, que mais correspondeu às suas ansiedades, né? Que mais conseguiu responder às suas dúvidas, ou aquilo que ficou em dúvida. Então é importante a gente, tá? Porque no próximo ano a gente continua desse ponto para diante, né? Não daremos sequência. Então não pode ficar dúvida do que ficou para trás, tá certo? Hoje nós vamos estudar o livro do Evangelho, capítulo 12, né? Dando continuidade ao capítulo 12, que fala sobre amai os vossos inimigos, né? Esse capítulo é um capítulo tão importante para cada um de nós, porque quem são os nossos inimigos, né? A gente sempre pergunta, a gente fala assim, mas eu não tenho inimigo, né? Geralmente a gente fala assim, se a gente não tem inimigo nenhum, né? Mas a gente não sabe, porque o que acontece, como somos espíritos velhos, já viemos aqui por diversas vezes, muitas vezes o inimigo não está encarnado conosco nessa encarnação, ele continua no mundo espiritual, não chegou a vez dele ainda, mas ele continua sendo o nosso inimigo, aquele em que nós tivemos desavença, aqueles que tivemos dificuldade de perdoar, né? Aqueles que compartilhamos caminhos escusos com eles, né? Continuam lá. E se eles nos acham aqui no mundo físico, de alguma forma eles criam situações para nos dificultar essa caminhada de agora. Então, para espíritos imperfeitos que somos, dificilmente a gente consegue dizer que não temos inimigo, né? Dificilmente. Porque muitas vezes não somos inimigos, mas temos inimigos, né? Conseguimos às vezes já com facilidade perdoar o outro, mas muitas vezes o outro ainda não nos perdoa. E essa questão de não conseguir perdoar, né, seja em que posição que esteja, cria dificuldades para cada um de nós, né? E o Evangelho vem em cada item dando essa orientação para nós, né? Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, né, que fala sobre o duelo. O duelo. O que é duelar, né? O que vocês entendem como duelar? Alguém pode falar? O que é duelo? Hã? Em resumo, devolver o mal com o mal.
Duelar é isso. Toda vez que a gente devolve o mal com o mal, nós estamos duelando. Mas ganhamos alguma coisa com isso? Muito pelo contrário, só perdemos. Só perdemos. Enquanto ainda for difícil para cada um de nós entendermos que o mal só se paga com o bem, nós vamos continuar vindo aqui em condição de imperfeitos. Porque o único caminho para acabar com o mal criado por nós mesmos, porque o mal, na verdade, não existe, né? São situações criadas por nós, porque se o mal existisse, alguém teria que ter criado ele. Se não foi nós, então foi Deus? Deus cria o mal? Não. Então, se Deus não cria o mal, não criou o mal, né? Então, o mal é a nossa desobediência ao caminho do bem, né? É a ausência do bem, criada por nós mesmos. A única condição que nós temos de eliminar essas situações difíceis na nossa vida é pagando o mal com o mal, seja qual for esse mal. E aí é que entra o nosso trabalho, né? Porque quando pagamos o mal com o mal, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Em vários itens aqui, né, que são o exemplo do Cristo conosco, ele fortalece essa orientação. Então, olha o que o Evangelho diz, o duelo. Assim como o que antigamente se denominava o julgamento de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Como que a gente vê isso hoje, né? Pessoas ainda pagando mal com mal, e às vezes por besteira, por coisas já na nossa condição de superar, mas ainda não conseguimos isso. O que direis, entretanto, se visse os dois antagonistas serem mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para decidir a sua pendência, e a razão ser dada ao que melhor sofresse a sua prova? Então, se a gente pegasse as duas pessoas que estão brigando ali, que estão em desavença, colocasse dentro de uma água fervente ou de um ferro em brasa, e aquele que suportasse seria o vencedor, o que a gente diria de uma situação dessa? O que nós hoje diríamos de uma situação dessa? Um absurdo. Um absurdo, né? Não dá para a gente poder aceitar, já no mundo ainda no mundo de hoje, uma situação dessa, né? Por certo, chamareis esses costumes de insensatos. Totalmente. Não vai de encontro à nossa razão, né? O que a gente aceita não vai de encontro. É totalmente irracional, né? O duelo é ainda pior do que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassinato cometido a sangue frio e com toda a premeditação desejada. Para o adversário, que está quase certo de que vai morrer, em razão de sua fraqueza e da sua falta de habilidade, é um suicídio cometido com as mais frias reflexões. É verdade ou não é? Nós estamos falando da questão do duelo material aqui, né? Aquele que entra numa briga sabendo que vai perder é um suicídio. E aquele que entra na briga sabendo que é o mais forte, que vai vencer, é um assassino. Quer dizer, os dois estão na mesma condição de inferioridade. Sei que muitas vezes se procura, para se evitar essa alternativa igualmente criminosa, entregar o fato ao acaso. Tipo, eu sei que eu vou perder essa briga, mas vou entrar que vai que Deus me livre. O acaso, sabe? Coloca Deus nessa situação já. Mas então isso não é o mesmo, sob uma outra forma, voltar o julgamento de Deus da Idade Média? Quando nós fazemos essa reflexão, né, de achar que Deus vai nos livrar de uma atitude insana, é ou não é uma ignorância, gente? É ou não é? Olha, eu vou pular na frente desse trem aqui, mas se Deus quiser,
eu vou me livrar. É racional isso? Dá para a gente poder? Não dá, gente. Que crença é essa em Deus? Olha como é que nós nos equivocamos na questão de quem é Deus, né? Qual é a importância que Deus tem na nossa vida? E mais do que isso, qual é a confiança verdadeira que nós temos nele? Porque é um absurdo você achar que Deus tem que te livrar de uma atitude insana. É não conhecer realmente a divindade, né? Então é voltar ao julgamento de Deus da Idade Média, quer dizer, aquele pensamento ignorante ainda. E naquela época, era-se infinitamente menos culpado. Por que que naquela época, quando pensávamos de Deus dessa forma, se comparado a hoje, eram menos culpados do que hoje? Vocês conseguem dizer por quê? O Evangelho cita isso. Por que que na Idade Média, o pensamento que nós tínhamos de Deus, né, e dos erros que cometíamos, éramos muito menos culpados do que hoje? Exatamente, porque na Idade Média a nossa compreensão era muito menor. E quanto mais ignorante, menos a culpa. Deus é infinitamente justo com cada um de nós. Se erramos porque não sabemos, vamos responder? Vamos. Mas o peso é muito menor do que aquele que já recebeu a orientação. Aquele que já conhece mais, né, a divindade na nossa vida. Aquele que já conhece mais as suas leis. Esse, com certeza, o peso será maior. Porque quanto mais esclarecido nós somos, ou quanto mais a nossa consciência tem a capacidade de raciocinar, mais o nosso livre-arbítrio tem peso. Porque tanto o ignorante como nós temos livre-arbítrio, não temos? Mas o livre-arbítrio é limitado. Olha só que interessante falar de livre-arbítrio limitado. Parece uma, né? É limitado por quê? Porque o Deus não pode dar o livre-arbítrio de uma pessoa que tem conhecimento dos seus atos ao ignorante. Senão ele destrói a si mesmo e o mundo. Então é claro que o ignorante, o peso dele, né, dos seus erros, tem um valor diferenciado. Essa é a justiça do Pai. Ele não pode ter a mesma medida para duas pessoas, o ignorante e aquele que já teve a condição de conhecimento. Já conhece, já sabe da sua responsabilidade. É igual você dar a mesma responsabilidade a uma criança e um adulto. Falar, não, os dois têm o mesmo peso de responsabilidade. Tem? Não tem. A criança não teve tempo ainda para poder desenvolver a sua consciência, o seu raciocínio. Então, por isso que ele diz aqui. E naquela época, eram-se infinitamente menos culpados. Claro, porque eles não tinham, nós não tínhamos consciência ainda. O próprio nome julgamento de Deus indica uma fé ingênua. Alguém pode falar o que é fé ingênua? Sabe aquela coisa, a gente fala assim, eu vou jogar na Mega Sena, aí a gente vai lá e joga. Quando a gente está jogando, a gente fala assim, porque se eu ganhar, eu vou fazer a obra do centro, eu vou ajudar mais não sei tantas pessoas, eu vou melhorar a vida dos meus familiares, eu vou fazer, eu vou acontecer. Se você tem tantas intenções, né? Intenções boas, por que o Pai não permite que você ganhe? Porque nesse momento as suas intenções são ingênuas. Você nem sabe o que você está dizendo. Porque se Ele permitisse, a gente ia se perder e muito. Íamos jogar a nossa encarnação fora, diante das facilidades. Isso é ingenuidade. Isso é verdade, isso é verdade. Mas uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar que um inocente morresse, enquanto que no duelo tudo depende da força bruta, de tal maneira que frequentemente quem morre é o ofendido. O estúpido amor próprio
a tola vaidade e o louco orgulhoso, quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensinamento. É interessante, em estado de ignorância, nós achamos realmente que precisamos vencer o outro. Não estamos vivendo um momento desse, em que um tem que vencer o outro, tem que sair vitorioso? É o pensamento em si próprio, no seu bem. A hora que nós começarmos a ter o pensamento coletivo, o que é isso? O que for bom para mim tem que ser bom para todo mundo, senão não vai ser bom para mim. Não vou conseguir ficar bem se eu ver os outros irmãos, sejam quem for, quem pensa igual a mim, quem não pensa igual a mim, infeliz, né? Quando nós começamos a substituir, né, o nosso pessoal pelo coletivo, muda toda essa característica de tentar vencer o outro, duelar, pagar o mal com o mal, né? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porquanto não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Olha que interessante. Não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem, né? Como a gente faz, né? Proíbe o mal, quer dizer, o mal não tem direito nenhum e só o bem que vai ter direitos. Não é isso. É preciso que o germe do bem e o horror ao mal, né, estejam no coração de cada um de nós. Quando cada dia nós acordarmos com o pensamento do bem, vamos observar a nossa palavra, a nossa atitude, o nosso pensamento e comportamento. Tudo vai ser medido por nós mesmos. Isso é dizer, acordar, acordado, né? Porque acordamos muitas vezes ainda dormindo. Eu já contei essa história aqui, né? De um livro que eu li, né? Em que um médium, ele era, quem não ouviu, vou contar rapidinho para a gente poder fazer essa reflexão. Um médium, ele era tirado toda noite do corpo para trabalhar no mundo espiritual. Isso é verdade, isso acontece mesmo. Tem muitos médios que têm essa mediunidade. Em determinado momento, ele era acordado sempre pelo seu mentor, né? Já acordado no mundo espiritual, que eu digo. Ele ia dormir e saía do corpo no mundo espiritual. O mentor dele veio buscar ele para trabalho. Ele falou assim, hoje nós não vamos trabalhar não. Ele falou, mas não vamos trabalhar hoje não. Hoje eu vou te levar a um determinado lugar para nós fazermos uma reflexão. Isso era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã mais ou menos. Então ele saiu do corpo, acompanhado do médium, e eles foram para uma cidade grande, de muito movimento, e ficaram no ponto mais alto dessa cidade. E aí, eles dois lá, o mentor dele disse para ele, o que tu observa? Aí ele olhou, não tem ninguém, está todo mundo aí dormindo, a cidade está vazia, então vamos aguardar mais um pouquinho. Quando foi dando 4 horas da manhã, 4h30, as pessoas começaram a acordar para ir trabalhar, né? E aí agora, o que você está observando? As pessoas agora estão começando a acordar, né? Estão começando a voltar para os seus corpos aí para ir trabalhar. Tá. Vamos esperar mais um pouquinho. Quando deu umas 6 horas da manhã, a cidade já estava assim, né? Trânsito parado já. E aí o mentor para e agora? O que você observa? Agora a cidade está cheia, está todo mundo acordado. E aí o mentor perguntou para ele, mas estão acordados mesmo? Olha bem para eles. Aí é que ele se concentrou. Olha só que interessante o nosso olhar, né? Porque às vezes a gente não presta atenção nas coisas que a gente está olhando. E aí ele se concentrou e olhou verdadeiramente para as pessoas que estavam ali. Quando ele olhou, todas as pessoas estavam dormindo. Igual robô. Dirigindo seus carros, pegando um ônibus, indo para trabalhar. Tudo dormindo. Dormindo como? Dormindo da sua consciência. Voltaram por corpo, mas como saíram? Como se fosse uma coisa mecânica. Indo para o trabalho, né? A maioria nem fazia essas orações, não faziam nada.
as suas atitudes eram a mesma de ontem, ninguém fazia suas reflexões, todo mundo dormindo. E aí ele olhou para o mentor e falou assim, mas está todo mundo dormindo? Aí o mentor olhou para ele e disse assim, enquanto eles dormem, hoje nós estamos aqui acordados, olha a diferença. E aí ele entendeu que estar acordado não é abrir os olhos do corpo físico. Estar acordado é prestar atenção em você mesmo, nas suas atitudes, no seu comportamento. Como será o seu dia hoje? Será que você já fez as suas reflexões hoje, ontem, para que hoje o seu dia possa ser melhor? Que o seu bom dia seja verdadeiro? Que a sua desavença no seu trabalho hoje você consiga corrigir? Que aquela pessoa que ontem você não perdoou, hoje você vai se fortalecer para perdoar com mais facilidade, para entender a posição do adversário, para começar a pagar o mal com o bem? Será que nós fazemos isso todo dia? Ou realmente continuamos dormindo? Porque estar dormindo é viver mecanicamente, né? Biologicamente. Voltamos para o corpo, porque saímos toda noite, voltamos para o corpo, mas nem percebemos nem a caminhada que fizemos ao sair e nem a caminhada que vamos fazer ao retorno. Continuamos dormindo, né? Se você substituir isso por robôs, eles fazem até melhor do que a gente, né? Porque não passam no sinal vermelho, porque não, né? Não desrespeitam algumas regras da socialização, porque eles são robôs. Então, que a grande instrução que esse irmão trouxe para a gente foi que nós precisamos ter a responsabilidade do novo dia. Porque o novo dia de cada um de nós é como se fosse uma nova encarnação. Cada dia nosso é diferenciado. Ninguém consegue viver o mesmo dia igual. Ninguém consegue. Mesmo que você fique parado ontem, fique parado hoje, mas o seu pensamento é outro. O dia já mudou. O dia já mudou. Então, precisamos acordar acordados da consciência, da responsabilidade de nós mesmos, de hoje fazer melhor do que ontem, de não duelar, olha só, não pagar o mal com o mal. Estar atento, isso para você estar acordado, quando você está acordado, você está atento. Porque senão nós ficamos distraídos mesmo, estamos dormindo. O cara fecha a gente no trânsito, dia de manhã, 6 horas da manhã, já manda um palavrão. Já foi um. Aí começa a contar, né? Quantas vezes nós pagamos o mal com o mal? E muitas vezes começa muito cedo do nosso dia. E não adianta o dia estar bonito, o dia está feio, não adianta fazer sol, não adianta fazer chuva, porque nós continuamos na mesma situação. Sequer contemplamos a natureza, sequer observamos que hoje aquela rosa que não abriu ontem, abriu hoje. Que aquela árvore que estava caindo folha, hoje está com a folha verdinha. Sequer olhamos nada disso, porque continuamos dormindo. Só que a encarnação não para, né? Os dias não param de passar. Vai chegar o nosso dia de voltar para o mundo espiritual. Em que condição? Como nós aproveitamos nossa encarnação? Né? Muita gente dorme 12 horas, 10, 12 horas. Se a pessoa tem 50 anos, ela viveu 25. Porque metade ela dormiu. Pior do que isso, esses 25 que ela viveu dormindo também. Porque não abriu a sua consciência. Resumindo, uma encarnação de 50 anos dormindo. Então, é importante observarmos que a nossa encarnação é muito importante. Cada uma diferencia a cada um de nós, às vezes, por muitos e muitos e muitos anos à frente. Nos tornam, tem a possibilidade de nos tornar pessoas melhores para as próximas encarnações, temos cada vez mais habilidade e mais condição de viver melhor aqui, ajudando aqueles que estão ao nosso redor e nos ajudando. Por isso, precisamos acordar acordados da consciência. Cada dia tem que ser importante para cada um de nós. Então essa é uma grande lição para que a gente consiga pagar o mal com o bem. E se cada um de nós conseguíssemos fazer isso, nós íamos transformar aquele que está do lado.
aquele que muitas vezes nos caluniam, aquele que muitas vezes tentam nos prejudicar, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, no trânsito, seja na padaria que a gente vai tomar um café, seja no mercado que a gente vai, onde a menina que está atendendo no caixa ali já está cansada de trabalhar o tempo inteiro, de receber muitas vezes desaforos. E você muitas vezes, ao passar por aquele caixa, que você leve a tranquilidade para ela. É isso, a nossa função é importantíssima em todos os lugares. Porque às vezes a gente acha que é só no centro que se trabalha, né? Não, gente. O tempo que a gente fica aqui é muito curto. Não conseguimos, com esse tempo que nós estamos aqui, trabalhar o suficiente para o nosso despertar como ser eternos que somos. Não conseguimos. Então, o trabalho é constante, é todo dia, é toda hora. A começar pelo nosso lar, envolvendo todos aqueles que passaremos, que conheceremos ou não, todos os dias. Para isso, precisamos estar acordados. É o único jeito de pagar o mal com o bem, né? Porque muitas vezes não precisamos falar uma palavrinha, mas a nossa atitude modifica as pessoas. Modifica, porque somos observados o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que a gente passa por despercebido, né? Ah, ninguém nem me percebe. E muito, percebe e percebe muito. Aquele dia que você não deu um sorriso, aquele dia que você está mais calado. A pessoa não fala para a gente, por que você está tão calada hoje? Esse é um sinal que a pessoa observa a gente, né? Então, para isso, nós precisamos realmente ter esse recurso de acordar acordados. Item 14. Que irão pensar de mim, dizei muitas vezes, se eu me recusar a reparar o que me é cobrado, ou se não exigir reparação de quem me ofendeu, né? Oh, a pessoa me ofendeu, pô. A pessoa pisou no meu pé, ou jogou lixo na minha porta, né? Ou arranhou o meu carro. Ué, o que vão dizer de mim se eu não disser nada? É a grande pergunta que a gente muitas vezes faz para nós mesmos, né? Não, tem que reagir. Comigo não é assim, não. Olha o orgulho da gente. Olha o orgulho da gente. Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral, dirão que procedeste segundo a verdadeira sabedoria. Essa é a diferença, né? Se alguém nos ofende e você não faz nada, aqueles que ainda estão loucos, que ainda estão atrasados, que ainda estão dormindo na sua própria encarnação, dirão para você, você é otário, você é bobo. O cara fez isso com você, você não tomou nenhuma atitude? Como é que pode um negócio desse? Mas aqueles que já estão acordados diante da sua própria existência, aqueles que já estão se encaminhando para o bem, né? Evangelizados, esses ficarão ao seu lado e te apoiarão. Obrigado. E te apoiarão com certeza na atitude de muitas vezes você silenciar, não devolver o mal com o mal. Por isso que ele diz, os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral, dirão que procedeste segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por uma palavra dita por um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente, ou até mesmo inofensiva, vosso orgulho se sente ferido. Respondeis a ele de uma forma agressiva, e daí surge uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, indagai a vós se agistes como um cristão. Se privardes a sociedade de um dos seus membros, que contas prestareis a ela? A pessoa nos ofende, né? E a gente, o orgulho, ó, né? O peito chega, pula, né? Dá aquele frio aqui, igual o gato, né? Vontade de pular no pescoço, não é isso? Mas se a gente fizer segundos de reflexão,
a gente vai ver que não vale a pena devolver o mal. E que a gente tem que compreender a posição de inferioridade do outro. Pensastes no remorso que ireis sentir por tirardes de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, dos filhos o seu pai e seu sustento? Quantas vezes a pessoa saca a arma, né? Que anda armado. Boa falar do armado. Qual é a utilidade de andar armado? Já se perguntaram? Tem gente que fala assim, não, porque agora eu vou comprar minha arma. Agora eu vou comprar minha arma. Qual é o único objetivo da arma? Porque ele só tem um. Qual é o único? Não. Qual é o único objetivo da arma? Quando o cara fabricou, ele não falou para se defender, não. Ele falou, a arma foi feita para matar. Para matar. Ou ela aleja ou ela mata. Mas de preferência ela mata. E aí a gente dá a desculpa que você deu, né? Que muitas vezes você citou aí, né? Ah, é para me defender. Defender de quê? Mas defender de quê? Qual é a defesa? Qual é a nossa maior defesa? Nós confiamos em Deus. Confiamos ou não confiamos? Confiamos. Ele não é infinitamente justo conosco? Temos que ter essa certeza. Por isso que essa certeza tem que estar cada vez mais dentro do nosso coração, do nosso sentimento. Se confiamos em Deus, se temos a certeza que não haverá nenhum xingamento que eu não tivesse necessidade de receber, eu estou me protegendo de quê? Qual é a defesa que eu vou ter com uma arma? Porque se não tiver que acontecer nada com você, não vai acontecer. Temos que ter essa certeza. É claro que essa certeza tem que ser uma certeza racional, como nós citamos lá atrás. Eu vou me jogar na frente do trem, né? Não, porque Deus vai me salvar. Isso é irracional. Certeza racional de que, por exemplo, você está indo e voltando do seu trabalho. Se de repente você sofrer um assalto, e naquele assalto você tiver que desencarnar, você teve que desencarnar naquele assalto. É difícil a gente entender isso, mas nós somos espíritos. Não existe morte. E quando a gente chegar lá no mundo espiritual, nós vamos entender por que nós passamos por aquele assalto ali. E tivemos que sofrer aquela dor. Por que aquela dor teve que passar por nós? Não é merecimento, viu, gente? Porque nenhum de nós merecemos sofrer. É necessidade de crescimento. Temos que mudar essa palavra, merecimento, para necessidade, porque muda tudo, né? Ninguém merece sofrer. Deus não nos criou para o sofrimento. Ele nos criou para sermos perfeitos, sermos felizes. Mas temos necessidade, muitas vezes, de vivenciar a dor que um dia fizemos o outro passar. Então, muitas vezes é num assalto, muitas vezes é uma discussão na padaria, no mercado, num trânsito. Ué, acontece ou não acontece? Então, para que eu vou andar armado? A arma está me protegendo de quê? De nada. Quando andamos armado, né? Exceto o pessoal que precisa andar armado por causa do serviço, exceto esse pessoal que mesmo eu ainda digo assim, em serviço, que se não tiver em serviço, a arma é para ficar guardada. É isso que a gente tem que entender. Em serviço. Isso, exatamente. Então, nesses casos. Mas mesmo assim, quando ele não está a serviço, direto, né? Ele tem ali o livre-arbítrio dele de usar aquela arminha ali. Não tem jeito, a responsabilidade está com ele. Então, a gente pensa assim, vou andar armado para me proteger. Você está se protegendo de nada. Muito pelo contrário, a arma está envolvida de uma energia de matar, de devolver o mal com o mal. Quantos irmãos espirituais, obsessores seus, te intuem a usar a arma? Né? E às vezes você nem saiu pensando naquilo. Você foi para um passeio, você foi para uma... Mas foi armado. Determinadas desavenças ali, você distraído, dormindo diante do corpo, né? Não está aberta a consciência. Muitas vezes ele intui você a usar a arma.
e você se torna um assassino, sem muitas vezes ter nem pensado nisso. Estraga uma encarnação, quiçá várias, daqui para frente, até você resgatar esse processo. Olha a responsabilidade que nós assumimos diante disso. Olha a responsabilidade que nós assumimos. Mas qual é a retórica? É para me defender, né? Se nós temos confiança em Deus, e essa confiança tem que ser amadurecida. Por isso o Evangelho está sempre citando isso. Vamos amadurecer a confiança em Deus. Amadurecer. Quando nós vamos amadurecendo, nós vamos parando de ter medo das coisas. Porque não existe o acaso, não existe coincidência. Nenhuma coincidência. Porque se houvesse acaso e coincidência, não haveria alguém que comandasse a nossa própria vida, que direcionasse a nossa própria vida, né? Então, se existe um ser superior, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que direciona, que cria a todo momento, que nos protege a todo momento, e se nós confiamos nisso, está tendo medo de quê? Por isso que o amadurecimento da questão eu sou espírito é importante, porque nós esquecemos muitas vezes que somos espíritos. Nos grudamos à matéria de tal forma, nos apegamos à matéria, e essa matéria às vezes do próprio corpo físico, de tal forma, que nós esquecemos que a única proteção que nós temos é Deus. Essa é a única proteção. Então por isso ele diz, refletir um pouco por uma palavra dita por um só irmão, muitas vezes, impensadamente, ou até mesmo inofensiva, o vosso orgulho se sente ferido. E muitas vezes a gente toma atitudes que não tomaríamos. Certamente, aquele que ofende deve uma reparação ao ofendido. E não é mais honroso para ele, dá-la espontaneamente pelo reconhecimento dos erros praticados, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Olha essa questão aqui que o Evangelho levanta para a gente, né? Ele estava dizendo aqui que pensaste no remorso que irei sentir, né? Por tirares de uma mulher o seu filho, de uma mãe, de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, dos filhos do pai. Certamente, aquele que ofende deve uma reparação ao ofendido. Todo aquele que ofende deve uma reparação. A gente sabe disso. E não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente pelo reconhecimento dos erros praticados do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Se a gente lesa alguma pessoa, de alguma forma, seja de que forma for, não é melhor pedir desculpa do que a gente manter o nosso orgulho ali de não reconhecer o erro e muitas vezes levarmos tanto prejuízo ao nosso irmão? O Evangelho coloca isso para a gente. Quanto ao ofendido, é preciso reconhecer que muitas vezes ele pode ter sido gravemente atingido, tanto em sua pessoa, quanto em relação àquele que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido, sofre, mas além de ser estúpido, arriscar sua vida contra um miserável capaz de cometer uma infâmia, será que ele, sendo morto, a infâmia que ele cometeu, qualquer que seja, deixa de existir? A questão do duelo. Muitas vezes a gente vai lá tirar satisfação, né? Vou lá tirar satisfação com o cara, tal. Chega lá, perde a vida. Valeu a pena? Você ir lá tirar satisfação? Você ir lá querer mostrar que você é mais forte, que é mais inteligente, que pode mais, que é mais merecedor, que não pode ser ofendido? Será que a gente já chegou à conclusão em que todos nós podemos ser ofendidos, sim? Se não pudéssemos, não estaríamos vivendo num mundo de prova e expiação ainda. A condição de inferioridade espiritual significa o seguinte, que nós temos algumas inferioridades conosco ainda, dentro da nossa consciência intelectual e dentro da nossa consciência moral. Se nós temos imperfeições ainda, a gente não pode ser ofendido? Quantas vezes já ofendemos?
e ainda ofendemos, né? Valeu. Quantas vezes ofendemos, ainda ofendemos o outro? Quantas vezes ainda não reconhecemos o nosso erro diante do outro? Às vezes levamos anos para pedir desculpa a um irmão numa desavença dentro da família. Levamos anos sem falar com o irmão, olha aí. Levamos anos na nossa própria vida sem compartilhar momentos que poderiam ser tão maravilhoso com aquela família, por causa do nosso orgulho. Por causa do nosso orgulho. É importante que que possamos observar que nós somos imperfeitos. Que a mesma ofensa que dói em nós, dói no outro. Né? Que assim como você se sente ofendido, o outro também se sente ofendido. Que pessoas ficam anos sem se falar, mas pode ter certeza, os dois estão ofendidos. Os dois estão sentindo dor. Porque só existe um jeito de não sentir mais dor. Perdoando. Quando perdoamos, é aquela história, né? Eu perdoei, eu fico livre. Porque enquanto não se perdoa, continua ali vivenciando a ofensa. Seja em qualquer situação que a pessoa esteja, em qualquer lugar. Porque às vezes você fala assim, eu não perdoei aquela pessoa, mas ela agora foi para outro estado, ou vive em outro lugar. A ofensa acabou? A dor acabou? Não. Toda vez que você tocar no nome da pessoa, vai bater de novo no coração aquela dor. Você vai sentir a mesma raiva, vai sentir a mesma dor, vai sentir a mesma angústia, porque não houve perdão. E por isso que nós precisamos entender que precisamos nos perdoar a todo momento, porque não existe acaso. Hoje eu estou sendo ofendido, mas com certeza eu ofendi ontem. Hoje estão me traindo, mas com certeza eu já traí também. Já fiz pessoas sofrerem. Por isso eu estou sofrendo hoje. Né? Sabe aquela história de nós aproveitarmos um momento de dor e dizer assim para Deus, me perdoa porque eu pequei. Porque quem não peca mais, quem já perdoa com facilidade, quem não é imperfeito, já possui a perfeição na sua consciência e na sua razão, não sente mais dor, não sente mais ofensa, não se sente mais ofendido, mesmo que a pessoa venha ofender. Nós não temos o exemplo do Cristo? Ele se sentia ofendido? E olha que ninguém foi ofendido como ele. Ninguém sentiu a dor de uma ofensa como Cristo. Além de tudo que nós vivenciamos, que nós observamos em termos materiais, teve a ofensa do xingamento, cuspiram nele, desprezaram ele. E qual foi a última palavra que ele deu antes de sair do corpo no desencarne na cruz? Pediu ao Pai que perdoasse a cada um de nós, porque não sabíamos o que estavam fazendo. É o grande exemplo que nós temos. A única forma que nós temos de pagar o mal com o bem, de acabar de vez com toda com o duelo da nossa vida, é modificarmos a nós mesmos. A modificação tem que partir de nós. Não espere que o outro vai te perdoar. Mas ele não me perdoou ainda, o problema é dele com Deus. Não espere. Não, porque eu só vou perdoar se ele me perdoar também. Isso aí é insano. Não espere, porque o perdão tem que partir de você. Independente se o outro aceitou o teu perdão, independente se o outro já te perdoou. Porque a tua relação é com Deus. É você que não tem que se sentir mais ofendido. É você que tem que entender a posição do outro. Né? Somos individuais nesse aspecto de crescimento e de abertura de consciência. Como conseguimos chegar a esse ponto? Exercitando todos os dias. Acordou? Antes de sair da cama, gente, faça uma oração. Agradeça a Deus por ter voltado ao corpo físico em plena saúde. Quantas pessoas, primeiro, não voltam, já desencarnam ali mesmo. Outras, quando voltam com alguma dificuldade.
ou uma dor física, ou uma dor do pensamento ainda conturbado, ou dificuldades mil, que não pode nem sair da cama muitas vezes, depende de pessoas para cuidar. E quando a gente levanta com a nossa saúde plena, física e mental, agradeça a Deus que voltei de novo para mais um dia de oportunidades. E que nesse dia que se inicia, eu possa fazer melhor do que ontem. Que aquela pessoa que eu ofendi, eu possa hoje ter força para pedir desculpa, para me reconciliar. Que aquele irmão que eu não falo há muito tempo, eu hoje tenho o recurso do WhatsApp, eu tenho as redes sociais. Ele mora longe? Mora. Eu vou dar o bom dia, eu vou ser o primeiro a dar o bom dia para ele. Parte da gente. Que lá no meu trabalho, o chefe difícil, a colega que me perturba, que hoje eu possa, através da minha atitude, mostrar para ela que tem outro caminho a ser seguido, que não precisamos nos ofender. Que o meu chefe, que muitas vezes me cobra muito, que eu consiga ser o melhor subordinado dele. Que se é superior que ele quer se sentir, que então ele se sinta. Porque superior não é aquele que quer ser superior, é aquele que se faz superior. É totalmente diferente, né? É assim que precisamos levantar todos os dias. Quando fazemos esse exercício diário, é todos os dias, com certeza, nunca mais pagaremos o mal com o mal. O duelo vai sair do nosso sentimento, do nosso pensamento. E vamos, a partir de agora, sempre pagar o mal com o bem. Porque precisamos sair desse mundo de prova e expiação. Eu quero ir para frente. Todo mundo quer? Todo mundo quer. Ninguém quer continuar nesse aspecto de ignorância, de dor, de ódio, de raiva, de desavença. Respeitar a opinião do outro. Olha, você não pensa igual a mim, mas eu quero estar contigo sempre. Não precisa pensar igual a mim, né? É a diversidade que faz o crescimento, não é a igualdade não, viu gente? Cada um pensando diferente, um contribui com o outro. Se todos pensarem iguais, e se esse igual for o erro, todos vão para o erro, não vão? Então é importante entender que a diversidade é que faz o crescimento. Então vamos parar por aqui, nós não nos estendemos tanto. No próximo sábado a gente ainda retorna, tá? No item 14. Eu quero continuar para terminar esse capítulo, né? Porque falta só mais 2 itens. E esse capítulo de amar o vosso inimigo é muito importante. Porque às vezes a gente acha que amar o inimigo é colocar o inimigo dentro de casa, né? É conviver com o inimigo. E não é bem isso. É desenvolver o nosso coração. E a gente vai entender isso com muito mais facilidade daqui para frente. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Quem falou? Nada. Tamo junto. Oi. A responsabilidade é sempre sua. A nossa responsabilidade é individual, né? Sim. É aquilo que a gente fala aqui. É que o Evangelho diz pra gente. A nossa ligação com o Pai é única. Cada um de nós temos um vínculo único com o Criador. Ele consegue enxergar as nossas mais ínfimas intenções. As mais ínfimas. Aquela que a gente nem enxerga, nem nós enxergamos conscientemente. Ele consegue enxergar. E é ali que ele nos avalia. Uhum. Né? Vamos parar por aqui, gente. Obrigado mais uma vez pelo dia de hoje, tá?